Bom dia, meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves, bacharel em Teologia e Ensino Religioso. Gostaria de compartilhar com vocês mais uma mensagem que Deus me deu. Se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 14, um texto conhecido dos cristãos e dos não cristãos. Trata da parábola da grande ceia. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 14, fala a partir do verso 16. Jesus respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Na hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, pois tudo já está preparado. Todavia, todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me des por excusado, ou desculpado, em algumas versões. Verso 19, outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me dê por excusado. Outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse ao servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e mancos. Disse o servo: Senhor, está feito como mandaste, mas ainda há lugar. Ainda há lugar. Então disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. E vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Irmãos e amigos, dileto ouvinte, gostaria de compartilhar esse texto com uma breve reflexão sobre as nossas renúncias por Jesus. Quando nós recebemos convites, seja qual for a solenidade, formal ou informal, um almoço que seja em família ou entre amigos, na igreja, no trabalho, na vizinhança, seja qual for a solenidade, a data festiva, um casamento, um aniversário de 15 anos, uma formatura, seja qual for uma graduação na faculdade, sejam quais forem as manifestações sociais, recebemos convites. E ficamos alegres e felizes quando o nosso nome está ali, colocado ali, escrito num convite, ou mesmo formal ou informal, convite apenas sem ter nada escrito, mas só pelo fato de amigos, irmãos, colegas de trabalho, de faculdade, de curso, convidar-nos a ir a um determinado lugar ou solenidade, ficamos alegres. E Jesus fez esse convite, proferiu essa belíssima e tremenda parábola da grande ceia. Ora, a ceia, já dizia Leonardo Boff, teólogo e filósofo muito conhecido, que a comensalidade é a verdadeira comunidade.
Ou seja, a comensalidade é a verdadeira comunidade, segundo Leonardo Boff, porque é em torno da mesa, em torno da ceia, é que os amigos, os irmãos se confraternizam, se alegram, comungam, trocam relacionamentos ou estreitam amizades ou laços de fraternidade entre si. Por isso Jesus convida para uma grande ceia, um grande banquete, que vai ser lá no céu, que nós vamos morar, nós vamos cear com Jesus. Não só comer, mas absorver da sua pessoa, da sua presença no nosso coração, no nosso íntimo, no âmago do nosso ser. Nós vamos nos alimentar da presença e do poder de Deus. Mas gostaria de compartilhar cerca de 3 ou 4 renúncias que fazemos em prol de Jesus e do reino de Deus. Renunciamos aos bens materiais. Aqui há várias desculpas, que alguns diriam esfarrapadas, que os homens fazem, os seres humanos fazem acerca do convite que Jesus faz para segui-lo, amá-lo e aceitá-lo como Salvador e Senhor de suas vidas. Porque elas não querem ser confrontadas por causa dos seus pecados e suas transgressões. Então, e não querem seguir a Jesus, o reino de Deus, o sublime, extraordinário e tremendo convite que ele faz a cada um de nós. Verso 18, ele fala: mas todos, um por um, começaram a excusar-se, a desculpar-se, ou seja, deram desculpas a Jesus, deram desculpas ao anfitrião, ao convidado. Que gafe! Se fosse numa festa. Mas Jesus está comparando o convite de festas, de uma solenidade de tamanha importância, com o convite que ele faz conosco. A Bíblia diz que ele vai vir como juiz para julgar a terra, e faz um convite a cada um de nós: venha e segue-me. Mas essas pessoas fizeram uma desculpa, ou deram uma desculpa esfarrapada para Jesus. Eu me casei. Ora, o casamento, segundo alguns, na cultura judaica e oriental, durava mais ou menos uma semana, as festividades. Então as pessoas estavam ali, os nubentes, os noivos, o casal, o marido e a mulher, estavam ali preocupados, estavam ali envoltos àquela solenidade que é o matrimônio, o casamento, durante uma semana. Seus familiares de ambos se confraternizavam, comemoravam. Então, aquele homem, aquele noivo, aquele homem que recém-casado, nubente, deu essa desculpa a Jesus: ora, eu tenho que gozar o meu casamento, a minha festa, a minha cerimônia. Outro disse que comprou uma junta de bois, bens materiais. Muitos não querem ser confrontados ou querem aceitar e seguir a Jesus porque não querem abrir mão dos seus prazeres, dos seus deleites. Não querem deixar de se deliciar com as coisas materiais, com as coisas deste mundo, que são efêmeras, ou seja, são passageiras, de pouca duração. Outro disse que o pai tinha morrido e ele tinha que voltar a enterrar o seu pai e passar aquele tempo de luto, aí sim
depois daquilo tudo, ele poderia, meus caros, aquele homem que estava enlutado pela morte de um ente querido, ele poderia ali voltar, aí sim, quando ele estava desocupado, entre aspas, ouvir e seguir a Jesus. Ou seja, o que eu aprendo do texto é que essas pessoas que dão essa desculpa e não querem renunciar aos bens materiais, é porque eles acham que os bens, as coisas as quais elas possuem, são mais importantes que Deus. Tomam ou ocupam o lugar de Deus nas suas vidas. Ou seja, os bens materiais, o dinheiro, as facilidades desta vida, deste mundo, são mais importantes que Deus. E a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Renunciamos também aos ideais pessoais. Muitos não querem seguir a Jesus quando são convidados, ou quando tem uma chamada ministerial ou missionária, ou qualquer outra atividade no reino de Deus ou na igreja, porque elas trabalham, têm uma profissão, têm uma família para cuidar, nada mais justo. Mas primeiro lugar Deus, segundo lugar Deus, terceiro lugar Deus, depois família, quarto lugar, e depois igreja. Mas muitos não querem se sacrificar ou abrir mão de um sonho, de um ideal, das aspirações pessoais, carreira, família, emprego, facilidade do dia a dia, não querem abrir mão, abandonar tudo para deixar Deus. Ora, meus caros, Jesus teve 12 discípulos e um o traiu. Foi Judas Iscariotes. Mas enfim, aqueles homens, 12 homens, deixaram tudo para seguir a Jesus, para fazer a vontade de Deus, para fazer a vontade, cumprir a sua missão no reino de Deus. Renunciamos os nossos valores. Às vezes nossos valores, nossas condições econômicas e sociais, valores familiares pesam. Quem tem família tradicional, rica, abastada, acha que os valores religiosos, filosóficos, políticos, familiares, sociais, são mais importantes do que o seguir a Jesus e fazer a vontade do Pai, trabalhar no reino de Deus. Renunciamos também os bens afetivos. Muitos não querem deixar família. A Bíblia diz, e Jesus diz na sua palavra, todo aquele que não deixar pai, mãe, família, por amor a mim, não é digno de mim, de me seguir. A Bíblia diz para valorizarmos a Deus e tudo aquele que Ele representa e fez por nós, que é enviar o seu Filho Jesus Cristo, seu unigênito Filho, para morrer em nosso lugar, para nos salvar. Tudo aquilo que Jesus fez por nós, devemos valorizar. Meu amigo, se você quer ser salvo por Jesus, você tem que passar pelo viés do arrependimento e da renúncia. A Bíblia menciona a regra áurea, que é o levar a cada dia a nossa cruz. A cruz que Jesus nos outorga e dá para carregar é única
e exclusivamente nossa. Seja pesada ou não, se essa cruz que Jesus nos dá, nos outorga, para cada um de nós carregarmos, for pesada demais, os evangelhos e a palavra de Deus nos garantem que Jesus torna as nossas cruzes que nós carregamos mais leve. Nosso fardo se torna mais leve, se torna mais suave, quando nós deixamos tudo, abandonamos tudo, carreiras pessoais, valores familiares, bens materiais, afetivos, por amor a Jesus, por causa do reino de Deus. É através do viés da direção da renúncia que nós alcançamos o amor de Deus, que nós alcançamos a salvação em Deus. Que Deus, para tanto, nos abençoe. Amém.